Olá, amigos da Sage Tension, Márcio Canta aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí com o nosso querido Ademir, porque a gente está montando uma mentoria de 30 dias. Quando o Ademir for falar, eu vou silenciar aqui para eu poder não ter eco, porque eu imagino que vai dar eco. O que a gente está planejando então? Descubra como montar um sistema operacional com inteligência artificial. Eu hoje abri aqui o nosso Instagram para fazer ao vivo também. E quem que tiver no Instagram quiser migrar para o LinkedIn, vocês vão conseguir ver aí a nossa apresentação. Mas vamos lá, vou chamar o Ademir aqui para a gente trocar uma ideia. Seja bem-vindo, Ademir! Olá, tudo bom, meu amigo? Tá me ouvindo bem aí? Ouço bem, eu vou silenciar o meu microfone de vez em quando aqui, que eu sei que é provável que dê eco. Então, o que Por, en- acontece? por Eu, enquanto eu não tá dando, não. mas às vezes na transmissão acontece. Eu vou ir silenciando, não tem problema não. Então, Tá bom. o que aconteceu na minha história com a Ademir? Ademir, nós nos conhecemos pelo LinkedIn, aí começamos a conversar, mas eu não enxerguei o Ademir como um cliente, como se eu fosse oferecer algo para ele. Desde o princípio, quando eu vi as habilidades do Ademir, onde ele trabalhou, o que ele fez e tal, eu vi que tinha uma conexão diferente aí. E aí nós nos conectamos e viramos parceiros. Viramos parceiros para montar aí a estrutura que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje. E hoje nós já somos parceiros, além do negócio que a gente faz, que eu vou mostrar para vocês o que é, a gente também está fazendo essa mentoria de 30 dias aqui para vocês poderem entender um pouco mais sobre como montar um sistema operacional com inteligência artificial. Ademir, se apresenta para as pessoas que não te conhecem aí, para as pessoas saberem quem você é. Pois é, muito bacana ouvir você falando assim, Márcio, batendo um papo, porque para quem, muita gente me conhece, mas para quem não me conhece ainda, eu venho de uma história bastante interessante, né? Eu sou natural de uma região agrícola aqui no interior do Paraná. Eu sou um agricultor de origem, família, agricultura, tudo. Depois eu fui em busca de novos conhecimentos, aí saí para fazer faculdade, acabei entrando no sistema, além de fazer faculdade, acabei entrando no sistema indústria, e por lá fiquei durante quase 30 anos, no SESI, no Senai, atuei no Paraná, atuei em Rondônia, com vários níveis, com nível de técnico, nível gerencial, nível executivo, né? Então foi uma longa jornada. Nesse período tive uma oportunidade de estudar bastante coisa, porque o sistema S é bastante rico em oferta de educação e desenvolvimento. E nesse período eu também fiz mestrado, doutorado, e fiz cursos fora do Brasil, na Alemanha, estudei principalmente a área de gestão. E depois, finalizada essa experiência, que foi uma experiência muito rica, eu comecei a exercitar o meu lado empreendedor. Eu já exercitava isso desde os tempos de agricultura, lá com coisas pontuais, incentivada pelos meus pais, junto com meus irmãos. A gente tinha lá um modelinho de negócio, vamos dizer assim, que hoje a gente poderia chamar assim, né? Para a geração de renda para um adolescente que trabalhava no sítio, porque queria ir participar das festinhas do final de semana e não tinha dinheiro, porque na agricultura daquela época o dinheiro era bastante escasso. Então a gente tinha, meu pai tinha um modo de fazer isso, né? A gente colhia, a gente vendia, a gente tinha uma área para plantar e tudo que a gente colhia ali era uma renda para a gente, eu e meus irmãos. Por que eu estou contando tudo isso? Para dizer assim que algumas coisas foram chaves na minha vida, né? Primeiro a educação, né? Uma educação familiar, mas a educação de escola, acreditar na educação, acreditar no aprendizado, acreditar nos novos conhecimentos, como estratégia de desenvolvimento pessoal. E isso eu busquei muito, estudei muito, né? Ninguém consegue fazer doutorado sem ter que estudar bastante, né? E continuo estudando até hoje. E a razão que acabei me encontrando com você e a gente tem fortalecendo aí a nossa parceria de negócio
É porque uma das áreas de muito interesse meu é a área de inteligência artificial, é o uso da inteligência artificial. Eu não sou um especialista em inteligência artificial, né? Você é, eu não. Eu poderia me definir como um aplicador, um usuário disso, principalmente na área de gestão. E nessa busca de aprendizado, nesse acreditar na evolução tecnológica e, por que não dizer, na evolução do próprio sistema educacional mundial, é que a gente se encontrou e eu vinha buscando alternativas, porque hoje, se existe um problema grave no Brasil, de norte a sul do país hoje, é a ausência de mão de obra ou a baixa qualificação da mão de obra existente. Em todos os cantos, no hotel que eu estava hospedado esses dias, a proprietária estava reclamando, uma senhora de 75 anos, que não consegue ter gente para trabalhar. Aqui na região que eu estou, na região sudoeste do Paraná, um pequeno frigorífico aqui que faz embutidos, ele disse que ele poderia estar vendendo umas 4, 5 vezes o que ele vende hoje, mas ele não consegue vender mais, não consegue atender os pedidos, ele nem vende, ele é comprado, né, pelo mercado, porque ele não tem gente que ajuda ele na produção, ele não consegue pessoas para trabalhar na produção. E aí a inteligência artificial nos apresenta oportunidades, possibilidades de otimizar processos, não eliminar o humano, mas executar, simplificar algumas coisas e facilitar a vida humana. E aí, isso me chama muita atenção, porque Márcio, não sei, algumas pessoas já me assistiram, já me viram falando sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre um tema que é o tema da adaptabilidade. E a adaptabilidade, eu não vou entrar nisso agora, porque não é esse o nosso objetivo aqui, mas é considerada a metacapacidade do século XXI. Pessoas capazes de se adaptar, independente da função ou do objetivo que ele busca, são pessoas que têm tendência a obter bons resultados, né? E o momento hoje de tecnologia, de inteligência artificial, nos convida a ser cada vez mais adaptáveis, até porque a cada dia surge uma oportunidade nova, uma ferramenta nova para transformar a vida da gente, para transformar o modo como nós trabalhamos, o modo como nós nos relacionamos, o modo como nós produzimos, né? E isso tudo tem me encantado, né? Porque me tira de uma zona de conforto, me leva para o desafio do aprender, me leva para o desafio de negociar, e aí eu gosto mais ainda, porque hoje eu sou um apaixonado, um entusiasta do empreendedorismo, né? E a inteligência artificial me possibilita uma ação de empreendedorismo cada vez mais sólida. Então, assim, quem está nos ouvindo, quem está chegando agora, talvez tenha me alongado um pouco, mas para contar por que que nós estamos aqui, por que que estamos aqui, qual a razão que nós estamos aqui e por que que nós queremos montar um grupo, implantar uma mentoria para as pessoas, para mais gente aprender a usar, para mais gente se beneficiar dessa coisa magnífica que é a inteligência artificial aplicado àquilo que você faz, né, ao nosso dia a dia, à nossa rotina, ao nosso trabalho. Show de bola. Para quem está vendo um pouco escuro ali onde o Ademir está, eu vou contar por quê. Porque ele está saindo do casamento do filho dele. O filho dele casou hoje e ele está no carro, parou o carro no posto de gasolina e está falando com a gente aí, está dando a contribuição dele para a gente. Então, o que eu vou. Ademir não sabe, mas para quem não me conhece, eu trabalhei 20 anos no SEASA, vendendo legumes. Então, meu pai era produtor rural e depois passou a ser vendedor no SEASA e construiu a vida dele inteira no SEASA, trabalhou lá durante mais de 50 anos. E ele comprava mercadorias para todos os fornecedores do Rio de Janeiro para venderem para os supermercados, ou seja, ele que fazia a ponte entre o agricultor e os vendedores dos maiores mercados do Rio de Janeiro. Depois eu fui trabalhar com ele dos 18 até os 35 anos por aí. E aí a minha história é muito ligada à agricultura. É interessante saber essa parte sua que eu não sabia ainda, que era de filhos também de produtores rurais. Aí mais uma
chave que liga a gente. Mas hoje o que eu faço? Eu sou o CEO da Sage Retention, uma empresa focada em, hoje, inteligência artificial, onde a gente criou um sistema operacional com inteligência artificial que eu chamo de SOIA. Foi a nossa contribuição de tudo que a gente vem desenvolvendo para as empresas durante esse tempo todo, e agora eu coloquei isso dentro da inteligência artificial através do SOIA, e eu vou explicar para vocês o que é o SOIA e como que isso funciona. Mas o que a gente tem de modelo aqui é que você está até vendo aí que está escrito ali, AVS Energia, na tela do Ademir. O Ademir é vice-presidente da ICOP. Ele não falou nada do que ele é, ele só contou a história até agora. Mas o Ademir é vice-presidente da ICOP, que é uma cooperativa de assinatura de energia solar. E nós nos tornamos parceiros para vender a energia solar da ICOP pela AVS Energia no Paraná e em Santa Catarina. E eu vou mostrar para vocês como que nós desenvolvemos esse projeto até agora. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e eu vou mostrar para vocês a primeira coisa que a gente fez foi construir o site. Ademir, você não tinha um site, você ainda não tinha nada ainda estruturado para a AVS Energia quando nós nos conhecemos, não é isso? Conta essa história aí. Isso mesmo. A AVS Energia existe já há algum tempo, né? Mas ela não tinha essa estrutura comercial. A gente tinha uma dedicação mais na cooperativa, como você disse, cooperativa de energia renovável, e a AVS estava abandonada, vamos dizer assim, né? Estava parada, estava inativa. Fazia alguns pequenos negócios, mas não estava com vida ativa, principalmente no mundo digital. E aí, foi então que eu conheci o Ademir e a gente conversando, eu comecei a desenvolver um site. Essa aqui é a nossa plataforma de construção de site. E aqui eu comecei a construir o site para que a gente pudesse apresentar o modelo de negócio da AVS Energia, que é uma empresa que revende assinatura de energia solar para os dois lugares, por enquanto, Paraná e Santa Catarina. Mas eu não poderia só construir o site como foi construído aqui, se a gente só construir o site e não divulgar o site não é visto. E para isso a gente começou a fazer um trabalho de colocar a inteligência artificial para trabalhar para a gente. Para eu construir esse site aqui, eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade de agentes que eu tenho aqui hoje para me ajudar a trabalhar. Isso aqui é o ChatGPT, isso aqui são os agentes que eu construí e que me ajudaram a construir o site. Ou seja, a imagem que você está vendo no site foi construída por inteligência artificial, os textos foram construídos por inteligência artificial, as coisas todas que você pode olhar no site, tudo foi construído com inteligência artificial. Tudo através dos agentes que eu uso aqui, isso que eu chamo de SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial. O SOIA mesmo, básico, ele tem 13 agentes, mas eu aqui tenho 90 agentes para me ajudar. Então é como se eu tivesse 90 colaboradores comigo para fazer cada uma das etapas do processo que a gente tem que fazer para desenvolver toda essa estrutura. E aqui começa a brincadeira. A gente começa a fazer as campanhas de mídia paga. Essas campanhas de mídia paga geram leads. Esses leads que vão chegando, eles caem aqui no nosso sistema de atendimento. Esse sistema de atendimento vai começar a conversar com as pessoas de forma automatizada, através de um agente que a gente construiu para atender os clientes. Esse agente de inteligência artificial atende os clientes aqui, entende qual é a dor do cliente, mostra para eles como que funciona, mostra para eles o que a gente faz. Então, tudo isso aqui é de forma automática. Ademir, conta para mim como está sendo essa experiência desse atendimento aí usando essa ferramenta com um agente atendendo os clientes. É muito interessante, Márcio, por vários fatores. Por exemplo, eu vou começar inclusive falando dos vendedores, né? Alguns vendedores que a gente está catalogando, atuando como nosso associado na AVS, eles querem entender, saber o que é energia por assinatura, como funciona. E daí antes eu gastava fácil 1 hora para fazer uma explicação, uma apresentação, para a pessoa ter um entendimento mínimo, para começar a atuar na área
como vendedor, como um vendedor associado da ABS. Agora, eu faço o seguinte, ele disse, olha, é muito simples, eu passo a conexão lá para ele, o link do sistema, e o vendedor faz as perguntas, começa a fazer as perguntas lá, conversar com a inteligência artificial e eu fico acompanhando ele, tá? Eu vou dando dicas para o vendedor e o vendedor vai, ó, pergunta aí. Assim eu vou fazendo o vendedor se familiarizar com a ferramenta, né? A ferramenta vai assimilando esse conhecimento também, porque começa a interagir mais. Quanto mais interação, mais aprendizado ela vai somando, vai se consolidando. E a minha vida ficou muito mais fácil, né? Primeiro porque a inteligência artificial consegue reunir muito mais informações, muito mais detalhes do que eu, né? Ele é muito mais eficiente do que eu. E também porque isso ficou muito rápido. Quando essa interação não é com um vendedor, ela é com um cliente, o cliente acessa um dos nossos canais, Márcio, e ele passa a ser atendido lá pelo nosso agente, é uma coisa espetacular, porque você pode acompanhar, eu acompanho, às vezes eu fico olhando o cliente perguntando, fazendo as perguntas ao vivo e a cores, e o agente fazendo a resposta para o cliente, né? E aí ele é tão eficiente que informações que são difíceis de conseguir, como os dados da fatura, os dados, o próprio dados de documentos da pessoa, ele tá estruturado de um jeito tão eficiente, com a qualidade tão interessante, que as pessoas se sentem seguras e fornecem essas informações para poder receber o orçamento inicial, a proposta. Então, assim, eu estou cada dia mais encantado com a solução, que foi você que me apresentou, que você que me possibilitou. Eu ainda não conheço totalmente tudo que pode ser feito. Eu sei que tem muita coisa ainda que nós vamos implantar, nós vamos fazer, mas o que eu já vi até agora é espetacular. E mais interessante disso tudo, viu? Tem atendimento que é feito de madrugada, tem atendimento que faz no fim de semana, então assim totalmente fora do comum, né? Para mim cobrir tudo que o agente está fazendo hoje para mim, eu teria que ter no mínimo 5 pessoas trabalhando 8 horas por dia, né, para poder cobrir toda a semana de trabalho, e todo mundo teria que trabalhar muito direitinho para poder dar conta disso, né? Então, essa relação também custo-benefício, que para quem é empreendedor isso faz muita diferença, né? Ela é importante, né? E o mais interessante, a qualquer momento, Márcio, eu posso assumir o atendimento, eu posso colocar o humano para interagir com o cliente se houver necessidade, né? Mas até então, pouquíssimos casos que houve necessidade da interferência humana. A maioria, o Soia está fazendo direitinho, está fazendo atendimento assim com detalhes que até a gente esquece, mas ele não esquece, ele lembra e entrega com qualidade para os clientes lá. As avaliações têm sido ótimas, assim, ele faz com... Isso é outra coisa, né? O ser humano tem tendência a esquecer de fazer a avaliação do atendimento ao final do atendimento. E a inteligência artificial não esquece, né? Então você consegue ter uma resposta mais presente, né? Uma resposta mais rápida de como está a sua interação com os clientes potenciais. Isso é muito interessante porque muitas pessoas hoje pensam que ele tem que fazer uma automação no N8N, no Make, no Zapper, para poder fazer um atendimento via WhatsApp, para integrar com a API. É uma confusão danada. Nós simplificamos isso com uma ferramenta que ela te dá o histórico, ela te ajuda no atendimento. Nós configuramos um agente que esse agente faz o trabalho do SDR, que é a pessoa que faz o primeiro contato com o cliente. O cliente se sente tão à vontade com o atendimento que ele acha que está falando até com uma pessoa.
Tanto que ele dá o CPF, ele dá o nome, dá o e-mail, dá o telefone, isso com uma pergunta simples do nosso atendimento, do nosso robô. E esse robô faz todo o trabalho de aquisição, inclusive eles estão mandando o PDF com a conta de luz que a gente precisa da conta de luz do cliente para que a gente possa fazer o orçamento, para que a gente possa fazer a proposta. Eles enviam no próprio WhatsApp a própria conta para a gente já ter acesso a essa conta. Então, o agente ele consegue trazer a conta do cliente de luz para a gente saber qual é o valor da conta de luz, se é bifásico, se não é bifásico, se aquele atendimento vai ser, de qual forma vai proceder. Se ele tem dúvida, ele pergunta, o agente responde, ou seja, o agente fez o trabalho todo. Mas não para por aí. Por que não para por aí? Porque a gente está aplicando aqui outras coisas. Isso aqui é uma tela onde a gente está dentro do RD Station Marketing. O RD Station Marketing ele traz todos os leads que entraram na nossa página e traz esses leads e coloca esses leads aqui dentro da ferramenta, para depois a gente criar e-mails para mandar para essas pessoas de nutrição. Se eles não compraram naquele momento, a gente pode nutrir esses leads, pode falar com esses leads, pode mandar e-mail, pode mandar comunicações, pode falar com eles, porque eles deram nome, telefone e e-mail. Quando eles fazem essa conversão, eles entram para a ferramenta de marketing, então estão aqui dentro. Só que também não para na ferramenta de marketing, nós vamos para a ferramenta de vendas, que é o RD Station CRM, que é aqui onde está o centro operacional da venda que está sendo realizada pela AVS Energia. Porque aqui nós temos o controle de todas as pessoas que passaram na outra ferramenta de WhatsApp, também na ferramenta de automação, e estão sendo atendidas aqui. E aqui nós temos métricas, nós podemos medir o que está acontecendo, qual o tempo de estagnação, qual o motivo de perda, como que esses leads fizeram para comprar, de onde que eles chegaram, qual o histórico desse lead dentro da negociação, se ele veio da ferramenta de automação que passou pelo agente, ele traz a conversa que a pessoa teve dentro dessa interação para aqui. Então, tudo aqui é feito. Agora, essa parte aqui não é feita automática. Essa parte aqui eu preciso da parte humana. E essa parte humana é que vai cuidar do atendimento dentro do CRM. Isso daí mudou alguma coisa na tua visão do que a gente faz hoje, Ademir? Claro, Márcio, quando a gente tem um sistema operacional estruturado, a gente consegue fazer aquilo que a gente chama de relacionamento com o cliente. A gente consegue nutrir o cliente na base da régua de relacionamento com ele, né? Porque isso que você mostrou ali, essa possibilidade de, através do RD, que é um CRM bastante eficiente, você acompanhar e ter condição de saber exatamente em que nível da evolução do negócio, da evolução do funil de vendas, o cliente se encontra, e aí dá uma resposta de qualidade, dá uma resposta no tempo certo. E depois o CRM vai nos permitir também uma outra coisa fundamental na área comercial, que são os indicadores, são o acompanhamento das vendas, as métricas que você citou aí, que permite a tomada de decisões estratégicas, mudanças de rumo, quer dizer, que resultado estamos obtendo com cada campanha, que resultado estamos obtendo nas abordagens. Então, se o resultado está bom, nós podemos manter, investir mais em marketing, em propaganda, investir mais em tráfego para poder aumentar a adesão de clientes. Se está ruim, se não está convertendo naquilo que a gente espera, nós podemos corrigir, mudar, alterar, adaptar. Então, estar com essa informação dentro do CRM, dentro dessa ferramenta de gestão, é poder ter o cliente na mão, né? É poder interagir com o cliente como se ele estivesse na sua frente todo o tempo que ele está buscando a solução que você pode oferecer para o cliente. Então, é um outro negócio fantástico, e também, né, não deixa de colocar o atendimento que a gente faz, que começa pelo digital, com característica humanizada, e também quando você leva para o CRM, você tem uma interação humana total. Eu acho que isso faz bastante diferença,
esse modelo híbrido, né? E facilita bastante para o cliente, para o consumidor e também, principalmente, a gestão da relação com o cliente. Sensacional. Por que a gente está mostrando isso aqui? Por que nós abrimos nossos bastidores aqui do que a gente construiu para a AVS Energia? Porque eu tive a ideia de fazer, como eu venho desenvolvendo ao longo do tempo a nossa metodologia, eu tive a ideia de fazer uma mentoria durante 30 dias para que a gente comece agora em novembro fazer essa mentoria, cabe ela em dezembro, e em janeiro de 2026 e dezembro de 25 e janeiro de 2026 você já tivesse uma coisa assim para funcionar dentro da tua empresa. Independente do nicho. Por que é independente do nicho? Porque hoje nós estamos falando de assinatura de energia solar, que é uma forma de você assinar a energia sem precisar botar nada no teu telhado, sem precisar comprar equipamento, além da AVS também disponibilizar equipamentos, também fazer postos de energia, tudo isso tem dentro do site. Se você quiser entender um pouco mais, você entra no site da avsenergia.com.br. Você também pode ser revendedor dessa nossa empresa. Você pode revender a assinatura de energia solar em Santa Catarina e no Paraná nesse momento. Mas o que a gente idealizou aqui eu contei para Ademir, eu vou fazer uma mentoria assim, assim, assado. Você podia fazer um depoimento para mim, para a gente poder colocar lá no site de vendas? Aí ele falou assim, não, vou fazer mais do que um depoimento, vou participar disso com você. Eu falei, que espetáculo, vamos juntos. Aí o Ademir se propôs a fazer 2 aulas para a gente, nós vamos entrar aqui nesse detalhe agora para vocês entenderem um pouco mais da nossa proposta com essa mentoria. Essa aqui é a página da Sales Retention que está a mentoria Aprenda em 30 dias o que ninguém te ensinou até hoje, do zero ao sistema operacional com inteligência artificial. Então, tudo que nós fizemos pela AVS, que nós acabamos de relatar para vocês aqui agora, a experiência do cliente, que o Ademir, antes de ser meu parceiro, ele é meu cliente também. Então, tudo que nós fizemos para a AVS, nós podemos fazer para a tua empresa. Tudo que nós fizemos para a AVS, nós vamos ensinar nessa mentoria durante 30 dias para você aprender como que você cria um sistema operacional dentro da tua empresa usando inteligência artificial. E para isso eu vou te dar o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial, durante 1 ano de assinatura gratuita do SOIA. Então a gente veio desenvolvendo a nossa página aqui e falando o que a gente faz. Então se você acessar o site da Sales Retention, que está passando no rodapé aqui embaixo o link, o endereço, https://www.salesretention.com.br, você vai clicar aqui passar o mouse em cima dos agentes SOIA, logo a primeira opção é mentoria SOIA 30D. Essa mentoria é essa página que eu estou mostrando para vocês aí. Então, o que você vai aprender nessa mentoria? Módulo 1, Fundamentos e Arquitetura do Sistema. Módulo 2, Tráfego e Geração de Leads Inteligente. Módulo 3, Vendas Consultivas e Agentes com Inteligência Artificial. Módulo 4, Retenção em Escala e Dashboard Inteligente. Aulas bônus. Bônus 1, Gestão Comercial e Alinhamento Estratégico. Bônus 2, Objetivos e Metas Inteligentes. Essas 2 aulas aqui serão ministradas pelo Ademir. Eu queria que o Ademir falasse um pouquinho para a gente aí como que serão essas aulas aí. Então, o que a gente quer dizer com gestão comercial e alinhamento estratégico? A gente observa no mercado uma quantidade enorme de empresas que querem vender, que precisam vender, porque sem vendas, sem a parte comercial, não existe empresa, né? Se você não comercializa, se você não tem um bom processo comercial, a sua empresa está fadada ao fracasso, se é que ela chega a existir em algum momento. Então, mas o que a gente observa? Que parece que a área comercial, na maioria das vezes, é algo distante da estratégia da empresa. E esse é um dos maiores erros que todo empresário comete, ou pelo menos comete alguma vez na vida, que é quando você segrega, você separa, quase como se fosse 2 empresas dentro de uma só. E o que a gente está dizendo? Que a gestão comercial ela tem que estar dentro do alinhamento estratégico, dentro do plano estratégico da organização empresarial. Ela tem que ser tratada como uma área estratégica.
Agora, como é que se faz isso? Faz gestão de quê dentro do plano estratégico? É, toda empresa que tem uma estratégia definida, ela tem objetivos e metas estratégicas a serem alcançadas. Se ela tem objetivos e metas a serem alcançadas, ela tem um número, um quantitativo a ser atingido. Agora, muitas empresas também pecam nisso. Elas imaginam um número ou gostariam de ter um número sem saber se aquele número é realizável, se é algo mensurável, se é algo que pode ser quantificado, se existe mercado, né, para aquilo. E pior ainda, ao estabelecer um número imaginário, porque é bonito, porque é bacana, tenta fazer com que as pessoas cheguem naquele número imaginário sem uma correlação entre o que está sendo produzido ou o que se espera que se produza e o resultado realmente necessário para sustentar o seu negócio. Então, tentando traduzir isso num exemplo, né? Se para nós implantarmos uma operação, se você for implantar uma operação com soia, com marketing digital, com tudo isso que nós estamos oferecendo nessa mentoria, você não vai pagar menos de 30, 40 mil reais de acordo com o período que você vai usar. Por exemplo, o período de um ano. Não vai te custar menos que isso, tá? E aí, ah, se você vai investir nisso, você precisa, se fosse contratar isso no mercado sem ser com a gente, você precisaria ter uma meta, quanto é que você vai gerar de resultado suficiente para sustentar essa operação. Se você tiver uma margem, se tiver um resultado líquido, sei lá, de 10% sobre aquilo que você vende, tá? E tu vende produtos de 100 reais ou de R$ 1.000, tu vai ter que vender algumas milhares de unidades para poder restituir, ter o retorno do seu investimento nessa campanha. Então, o que é gestão comercial com alinhamento estratégico? Qual é a estratégia? Qual é o objetivo, a meta estratégica do seu negócio, tá? E, portanto, qual vai ser a meta de venda capaz de gerar sustentabilidade para essa meta, mas não uma meta imaginária, uma meta de venda que estuda o mercado, que levanta informações de mercado e que identifica potenciais de negócios a serem explorados que vão dar sustentabilidade para o seu negócio, permitir você reinvestir, permitir seu negócio crescer. Então, quando nós estamos falando de gestão comercial com alinhamento estratégico, naturalmente nós estamos falando de um planejamento de objetivos e metas que sejam alcançáveis, que sejam possíveis de serem gerenciados, né? Então tem todo um modelo de como se define isso, quais os cuidados que tem que ser feito e a partir de como é que a gente chega numa meta que é algo alcançável, que é algo realizável por você, por sua equipe, né? E aí todo o contexto de gestão comercial, de dimensionamento de equipe, definição de indicadores, que o mercado já trabalha de alguma forma. Então, basicamente, em poucas palavras, é isso. Não é você criar algo imaginário e sair que nem um louco correndo atrás. É você desenhar, você planejar, estruturar essa área comercial, essa meta comercial, para que faça sentido e que possa, e fazer sentido é trazer resultados para o seu negócio. Muito bom. Isso daí vai totalmente de encontro, porque quando você falou que ia dar 2 aulas, eu nem sabia que aulas que você ia dar. Aí a primeira aula é sobre OKR e a outra aula sobre gestão, ou seja, exatamente o que o Soia faz na primeira etapa do lado direito, que é a atração. E eu vou dizer para vocês o que é o Soia já já. Vou compartilhar minha tela novamente aqui com vocês. Aqui a gente continuando, você vai ter 1 ano de acesso ao SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial, completo com os agentes GPT integrados e atualizações. Templates de RD Station, biblioteca de criativos e uma mentoria estratégica comigo e com a Ademir para que você possa implementar tudo isso. E qual vai ser o investimento que você vai fazer nisso aí?
Não é os 30 mil que o Ademir falou, pelo amor de Deus, não fica preocupado aí, não arranca os cabelos ainda não. Nosso investimento que a gente está programando aqui para essa mentoria com a assinatura anual do Soia durante 12 meses, você vai pagar apenas R$ 748,50, porque a gente está na Black Friday. E o preço normal já seria R$ 1.497, mas nós vamos disponibilizar isso para vocês por R$ 748,50. Nós não estamos mirando aqui ganhar dinheiro com a mentoria. Nós estamos mirando aqui divulgar como que você faz para utilizar o Soia, como que você usa a inteligência artificial para criar um sistema operacional com inteligência artificial para a tua empresa. E você tem uma outra possibilidade. Você também tem aqui a mentoria por 30 dias, sem assinatura anual do Soia. E aí, para isso, você vai pagar apenas R$ 450. Nesse modelo, você vai pagar à vista, porque nós não vamos disponibilizar no cartão. Mas esse aqui, de R$ 748,50, quando você clicar aqui para garantir sua vaga, você vai comprar pelo Hotmart em 12 vezes de R$ 77,41. Ou seja, você vai investir R$ 77,41, você vai ganhar um sistema operacional para te ajudar a entender como que você faz tudo na tua empresa e, além disso, você ainda vai ter nossa mentoria durante 30 dias para te ensinar como que você cria tudo isso que nós mostramos para você aqui agora na tua empresa. Seja você um profissional liberal, seja você um dono de negócio, dono de pequenas empresas, médias empresas, você vai ter tudo que uma grande empresa hoje faz, investimentos de milhares de reais implementado dentro da tua empresa com inteligência artificial para você criar um sistema operacional com inteligência artificial aí. Márcio, mas o que é o Soia? O Soia é uma ideia que eu tive aqui para poder adequar a nossa metodologia para que você pudesse entender melhor como que eu vou integrar a inteligência artificial naquilo que a gente tem hoje já na empresa. Então, do lado esquerdo, nós temos 6 agentes, que são pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e retenção. Do lado direito, nós temos aí, primeiro agente, eu simplifiquei escrevendo foco nas metas, mas na verdade aquilo ali é um agente de OKR, metas e objetivos. Receita operacional, RevOps. Tecnologia utilizada, DevOps. Crescimento, Growth Hacking. Integração, GTM. E análise de dados, Data Intelligence. Por que eu tenho esses 12 agentes aqui? E o que mudou? Nós criamos um cérebro que chama Soia. Esse cérebro vai identificar quais são as tuas dores numa conversa natural pelo chat GPT. Você conversa com a gente em linguagem natural e diz para ele o que está acontecendo na tua empresa. Ele vai detectar qual é o agente que vai resolver esse problema que você tem. E aí depois ele vai te indicar qual o agente que está aqui na nossa tela, que pode ser pessoas, quando você quer fazer um treinamento, quer aprender sobre como que você lida com as pessoas, identificar teu perfil de cliente ideal, identificar tua persona, processo, estratégias, ferramentas, distribuição, tudo isso, cada um desses é um agente. E esses agentes vai te ajudar a entender como que você resolve os problemas. Quando você acessar o Soia, que a gente vai te dar por 1 ano, você vai estar com todos esses agentes, ó. Pilar 1, pessoas. Pilar 2, processos. Pilar 3, estratégias. Pilar 4, ferramentas. Pilar 5, distribuição. Pilar 6, retenção. Pilar 7, OKR. Pilar 8, RevOps. Pilar 9, DevOps, Growth, GTM, Go-to-Market e Data Intelligence. Ou seja, você vai ter 13 agentes inclusos nesse pacote do Soia para você começar a trabalhar na tua empresa com inteligência comercial, com inteligência emocional, com inteligência entendendo o comportamento do teu cliente. Então você vai ter a oportunidade de usar isso aqui durante 1 ano, que se eu fosse cobrar isso aqui durante 1 ano, já seria mais de R$1.000. Mais a nossa mentoria, que vai sair praticamente de graça, e a gente está fazendo isso para divulgar o Soia no mercado. Eu agradeço ao Ademir por fazer parte desse projeto comigo e trazer aí a expertise dele. Ademir, queria te agradecer muito pelo teu tempo. Eu sei que você está no casamento do teu filho, eu sei que você foi aí no carro para falar com a gente. Isso demonstra para a gente assim,
a vontade de fazer as coisas, não importa como que seja feito. Ele não está no escritório, ele não está com a iluminação boa, ele não está de nada, mas ele está aqui ajudando a gente. Eu queria agradecer muito o teu tempo. Que você desse uma mensagem final aí para a gente encerrar essa live hoje e agradecer muito pelo teu tempo, pela oportunidade de falar com você. Maravilha, é sempre um prazer a gente poder participar de momentos como esse, né? Não, eu queria deixar uma mensagem, porque tudo que você falou aí dos 13 agentes, veja bem, para você não esquecer disso, são 13 consultores especialistas em cada área estratégica do seu negócio ou da sua vida. Então, com isso, por esse investimento pequeno e ainda parcelado em 12 prestações, se você quer desenvolver, se você está buscando desenvolvimento, essa é a oportunidade que você precisava e o momento é perfeito. Nós estamos na reta final do ano 2025 e temos um ano inteiro se aproximando. Então, vamos organizar essas informações, vamos aproveitar o que tem de mais potente no mercado hoje, facilitar a nossa vida ainda em 2025, para 2026 a gente ser extremamente produtivo e saudável. Deixar a tecnologia fazer coisas que tomam tempo, que desgastam, que geram estresse, enquanto a gente pode fazer outras coisas, como acompanhar um casamento do filho, como visitar, estudar, fazer lazer, fazer atividade física. Então, o meu convite para vocês que estão nos acompanhando se você não aproveitar essa oportunidade, aliás, você não pode ficar fora dessa. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Nós não sabemos quando o cavalo encilhado, como se dizia no passado, vai passar à nossa frente novamente. Então, esse é o convite. Aproveita a oportunidade de ter 13 agentes especialistas na área de negócios e planejamento, gestão e desenvolvimento à sua disposição com o conhecimento acumulado que tem disponível no ano. É isso aí. Obrigado, Márcio, pela oportunidade, pelo convite de estar com você aí. Show de bola. O que acontece? Você vai ter com a gente 30 dias para você aprender como que você constrói um sistema operacional com inteligência artificial. Além de estar com a gente os 30 dias, de todas as aulas que nós vamos dar, porque nós estamos disponibilizando o nosso tempo para vocês, nós ainda vamos te dar um sistema que é o seguinte, Márcio, eu não entendi muito bem como é que são esses agentes aí. O agente é simples assim, eu peguei todo o meu conhecimento que eu tenho, inseri dentro de um agente, esse agente tem conhecimento sobre todas as áreas que ele possa ter na internet, e ele vai pegar todo esse conhecimento e vai canalizar esse conhecimento numa área específica que eu coloquei. Então, se você quer entender sobre pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição, retenção, OKR, DevOps, RevOps, cada um agente está focado, ele tem o foco, ele não é mais o chat GPT que tem foco em tudo. Ele está focado em resolver uma dor específica da tua empresa. Então, você hoje vai ter acesso a 30 dias com os agentes. Não, 30 dias com a gente para poder aprender sobre marketing, vendas, retenção, inteligência artificial, um monte de coisa. Eu vou explicar tudo isso para vocês passo a passo, como que você constrói tudo isso que a gente mostrou para vocês até agora. Você vai ter acesso ao Soia durante um ano, são 12 meses de assinatura do Soia, que você já vai ter um mentor de bolso para poder resolver as tuas dores em todas essas áreas. Então, se você tiver alguma dúvida, na nossa página de vendas, tem ali um atendimento que é um agente que vai te ajudar a entender como que você resolve suas dores entre marketing, vendas e retenção. Então, tudo isso está à tua disposição por esse valor que a gente colocou aqui. Como que eu faço para comprar, Márcio? Entra no site da Sales Retention, clica lá na mentoria 30 dias, vai começar no dia 10/11, são aulas ao vivo, todos os dias às 20 horas. Márcio, mas eu não posso assistir. Não se preocupa, nós vamos gravar as aulas, depois nós vamos disponibilizar as aulas para quem fez a mentoria, mesmo que essa pessoa não possa assistir às aulas. E é assim que a gente vai entregar isso para vocês. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois que isso estiver pronto, eu já tenho uma mentoria para o resto da vida explicando para vocês como que isso tudo funciona.
Então, eu não preciso mais ficar fazendo a mentoria ao vivo, mas dessa vez você vai participar ao vivo, vai ser uma das pessoas que começou a assistir isso, você vai ser um membro inaugural aí da nossa mentoria. Ademir, deixa a tua mensagem final aí para a gente encerrar aqui. Eu queria dar os parabéns para o João, que casou hoje, e obrigado pela tua presença aqui com a gente, para a gente poder finalizar aqui. Ok, um abraço a todos vocês, brigadão pela oportunidade da gente estar trocando ideias, e eu estou aguardando cada um de vocês na próxima semana para a gente começar a aprender juntos, se desenvolver e utilizar essas tecnologias a favor dos nossos negócios, a favor das nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês e vamos em frente, Márcia. Show de bola. Eu tenho certeza que essa parceria que a gente está formando aqui é apenas o primeiro pontapé para que a gente possa criar novas coisas para as empresas. Nós já estamos modelando aí formas de atender empresas e ajudar essas empresas, inclusive até bancando uma parte desse financiamento desses projetos que vão vir pela frente aí. Então, 2026 promete muita coisa aí nessa área, tanto de desenvolvimento pessoal, quanto de desenvolvimento empresarial, como de aplicação nessas áreas que vocês precisam entender um pouco mais para poder ter mais maturidade e poder entender como que você faz para ter realmente um sistema operacional com inteligência artificial. E eu garanto para você, esse sistema operacional com inteligência artificial que eu lancei, que é o Soia, é o primeiro sistema operacional com inteligência artificial do mundo. Márcio, que arrogância sua. Não, não é arrogância, não. Eu perguntei para o ChatGPT, quem mais está fazendo um sistema desse? Ele me respondeu, Márcio, ninguém fez isso ainda. Isso é tão novo que ninguém conseguiu fazer com que os agentes se conversassem entre si para poder resolver as dores de marketing, vendas e retenção. Isso foi o primeiro sistema operacional do mundo. E por que eu digo que eu, quando lancei o Soia, eu fiz um lançamento mundial? Porque tem uma grande vantagem, né, no Soia. Todas as línguas que você fala no ChatGPT, português, inglês, francês, alemão, árabe, qualquer língua que tenha dentro do ChatGPT, o Soia funciona para qualquer lugar do mundo. Então, isso é tão quebra barreira de entrada de linguagem, quebra barreira de localização. Se a internet quebrou a barreira de você poder estar presente em qualquer lugar do Brasil, igual o Ademir está em qual lugar? Qual a cidade que você está aí, Ademir? Eu estou aqui a mais ou menos uns 20 quilômetros de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, perto da divisa aqui com a Argentina. Então, o Ademir está quase na Argentina, eu estou aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, e a gente está falando, a internet quebrou a barreira da localização. Agora, a internet, a inteligência artificial, ela quebrou a barreira da linguagem, porque agora, daqui a pouco, eu vou estar falando aqui em português, o cara que está lá no Japão vai estar me ouvindo em japonês ali e não vai ter problema nenhum, ele vai escutar em tempo real. A inteligência artificial vai proporcionar isso. E você já está aproveitando o que a inteligência artificial está fazendo pela gente hoje? Se você não está ainda, está na hora de você entrar para a nossa mentoria e começar já 2026 com o pé na porta para poder vender mais. Ademir, gratidão pelo teu tempo, um abraço para todos que participaram com a gente aqui. Todos os inscritos, tiveram mais de 60 inscritos para assistirem a gente, e foi um prazer passar esse conteúdo para vocês hoje, mostrar para vocês um pouco da nossa vida, do nosso dia a dia, do que a gente está fazendo aqui para construir o sucesso, que é o case da AVS Energia. Você vai ouvir muito falar sobre isso ainda. Obrigado, Ademir! Obrigado, um abraço a todos. Até mais. Fiquem com Deus aí, um abraço. Vamos nessa.